Amigos, fazer um breve comentário aqui sobre erro médico e direito à indenização por conta deste tipo de ilícito. Indenização por dano moral, indenização por dano material e também por dano, a depender do caso, dano estético, tá certo? Primeira coisa a dizer que o erro médico pode ser configurado como um ilícito civil, tá certo? Onde a consequência será a indenização. Tá? Pode ser caracterizado também, além disso, como um ilícito penal, no caso de um erro médico que resulta numa lesão corporal culposa, e também no ilícito administrativo, onde, a exemplo do erro cometido pela pessoa do médico, esse médico poderá responder também administrativamente no Conselho Regional de Medicina, no seu órgão de classe, tá certo? Importante dizer também que o erro médico não é aquele erro que é cometido apenas pelo médico, pela pessoa do médico, tá certo? Aí é o erro do médico. O erro médico, ele pode ser cometido por outros profissionais de saúde, como a figura de dentistas, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, tá certo? Outros profissionais da saúde. E importante dizer também que planos de saúde e hospitais, clínicas podem também ser responsabilizados por, por erros médicos, está certo? Bom, como é que se dá então a responsabilização dos médicos, dos hospitais e dos planos de saúde pelas falhas, pelos erros médicos, tá? Bom, essa investigação, essa perquirição, se em determinada situação, para investigar, para se concluir se houve erro médico, ela vai se dar sob o prisma do Instituto da Responsabilidade Civil, tá certo? Para se configurar o direito à indenização, tá? Teremos que verificar se no caso concreto se configura realmente a responsabilização civil, seja do médico ou, como eu disse, dos hospitais e também de clínicas, planos de saúde. Muito bem. Ora, essa responsabilização desse erro médico, por exemplo, cometido pela pessoa do médico ou na pessoa de outros profissionais de saúde, nós teremos que investigar se houve na conduta do médico, se essa conduta foi imprudente, se ela foi negligente, se ela foi uma conduta onde o médico ou o profissional de saúde se arvorou a realizar um procedimento para o qual não tem especialização, não tem habilidade, tá certo? Tem que haver prova da culpa, prova que o médico ele agiu por um desses modos aos quais eu acabei de me referir, tá certo? Essa responsabilização será, portanto, subjetiva, vai se averiguar e vai ter aquele que pleiteia a indenização pelo dano vai ter que se averiguar se o dano foi causado por uma conduta prudente, como eu disse, negligente, uma imperícia, uma omissão do médico. Já em relação aos hospitais, quando o erro médico é causado pela estrutura hospitalar, ou mesmo em relação aos planos de saúde, essa responsabilização não será necessário investigar se houve aí imprudência ou omissão ou negligência. Não. Se o erro aconteceu e causou dano no âmbito do hospital, a responsabilidade é uma responsabilidade objetiva, tá certo? Não precisará investigar a imprudência dos hospitais e tudo mais, tá certo? Então, houve um dano, se comprovar que a conduta, seja do médico, dos hospitais, de clínicas, se há um nexo de causalidade, um liame, algo que liga diretamente o dano sofrido, algo que liga diretamente esse erro, quem deu causa a esse erro foi a conduta, seja no erro da pessoa do médico, da estrutura hospitalar, se há esse liame, se há esse nexo de causalidade, tá certo?
se fecha aí, portanto, a responsabilidade civil e o dever de indenizar daquele que causou o dano e o direito a receber a indenização daquela vítima do erro médico. Importante dizer que há aí um tempo de lei para se pleitear esse dano, tá? Senão vai haver a prescrição. E quando é que começa a contar a prescrição? Ou seja, o prazo que aquele que foi vítima do erro médico tem para entrar com uma ação no judiciário. Se começa a contar do momento em que se teve ciência do erro médico, quando a vítima tem ciência, se torna sabedora de que houve o erro médico, tá certo? Daí então passa a se contar 5 anos. Isso tanto para os casos onde o erro médico foi ocasionado por um hospital público, prazo prescricional de 5 anos, também quando são médicos ou hospitais da iniciativa privada ou plano de saúde, o cidadão vítima tem também 5 anos para entrar com essa indenização. É muito importante saber que tem que haver prova, tem que comprovar o erro médico para então se tentar conseguir a comprovação do dano e também o direito à responsabilização. É sabido que quando se trata de hospitais da rede particular, quando se trata de médicos também da rede particular, clínicas, plano de saúde, a responsabilidade, todo o raciocínio de processamento dessa situação vai se dar pelo Código de Defesa do Consumidor. Tratar-se-á, então, no caso de plano de saúde, hospitais privados, médicos ligados a essas instituições, tratar-se-á de uma relação de consumo e daí, então, todo o processamento, todo o regramento que vai gerir essa ação será nos moldes do Código de Defesa do Consumidor. E isso traz muitas vantagens processuais para a vítima, que nesse caso é a parte mais fraca dessa relação. Agora, quando se tem esse erro médico praticado no âmbito do Serviço Público de Saúde, não há que se falar aí em relação de consumo, tá certo? E a responsabilidade por esse erro médico se dará nos moldes da responsabilidade civil contra o Estado, nos moldes do artigo 37 da Constituição Federal, tá certo? Então, é importante dizer que as pessoas que são vítimas de erro médico têm os seus direitos, devem fazer prova disso. Quais provas? Provas documentais, tá? Como a primeira de todas, o prontuário médico. Lá nós encontraremos informações preciosas para instruir esse tipo de ação, prontuário médico, termo de consentimento para a cirurgia, também provas documentais, perícias, relatórios, laudos médicos, tá certo? E as provas também orais, como o depoimento da própria vítima diante do juízo, depoimento de testemunhas, tá certo? Esse tipo de ação é uma ação complexa, não é importante que se tente manejar essa ação no âmbito da justiça comum e não dos juizados. É uma ação que demandará perícia e não se pode dar, então, não pode acontecer no âmbito daquele rito sumaríssimo dos juizados, tá certo? É, portanto, importante que a pessoa vítima tenha consciência que, se foi vítima de um erro médico, deve buscar as provas, deve se atentar para o prazo de prescrição, tem 5 anos da ciência do erro médico para entrar com uma ação e buscar os seus direitos. O direito, portanto, comprovado, tem prova de que houve o erro médico, tem prova de que houve dano material, a vítima precisa ser ressarcida de alguma coisa, tá? É preciso que uma cirurgia que foi mal feita seja refeita, vai se pedir também para aquele que cometeu o erro médico custear esse tratamento. Houve abalo à dignidade da vítima do erro médico, vai pedir também o dano moral. Comprovando tudo, entra com ação judicial. Um abraço.